que a gente também está vivenciando. Então é um momento de tremenda reflexão. Que planeta, que Ceará, que Brasil, que Itapajé nós queremos deixar para as gerações presentes e as gerações futuras? Porque nós sabemos que o momento é de reflexão, porque nós estamos vivendo nessa questão da emergência climática. Se o planeta Terra tivesse uma sirene, essa sirene estaria tocando, porque já não há mais tempo. Nós estamos numa ameaça dizendo, olha, as coisas estão acontecendo e muita gente está tentando explicar para a grande maioria, mas a grande maioria diz que simplesmente, uns dizem que isso é fake news, outros dizem que isso é besteira, outros dizem que isso não vai acontecer, outros não entendem nem o significado de que chama aquecimento global. Essa palavra foi até modificada, porque isso dava uma falsa ideia, né? Algum cidadão pergunta, por que chama aquecimento global se aqui está uma temperatura abaixo de zero? Então, essa palavra até está sendo discutida um pouco pelas mudanças climáticas, onde você tem situações extremas, locais onde era frio, está muito frio, locais onde não se tinha temperaturas altas, as temperaturas estão bastante altas, e então o clima está nessas mudanças, né? Nesse sentido dessas mudanças, o que vai nos afetar. E a água tem muito disso. A gente mora, onde nós moramos no planeta Terra, que fica em quê? Em qual constelação? Na Via Láctea. Então nós somos o quê? Nós somos o planeta Terra em relação ao universo. Essa poeirinha aqui que você não está nem vendo, é uma poeirinha bem ali, ó. Está vendo aquela poeirinha ali? Talvez seja o planeta Terra em relação ao universo. Porque nós estamos numa galáxia, nós estamos em volta de uma estrela de quinta categoria, né? Em volta disso. Como é que nós contamos o tempo? O tempo, a nossa idade é apenas uma volta em torno do Sol. Aí disseram que isso é um ano. Quando a Terra dá uma volta em torno de si, é o quê? É um dia, né? Então a gente não é nada. Para o universo, essa volta em torno do Sol acontece, ó, rapidinho. É questão de... Então nós estamos nessa Via Láctea, tem bilhões de estrelas, né? E tem aí a quantidade imensa de novas galáxias e tal. Então não somos nada. Mas o que nós temos que saber é que essa é a nossa casa comum, que é o planeta Terra é o que nós temos. Depois disso não temos mais nada. Alguns ricos estão aí lançando foguetes para levar passageiros. Pode ser que no futuro o planeta esteja sendo destruído e alguns ricos vão pegar suas famílias, não sei o quê, e vão para um lugar aí, algum planeta desse que tem condições, e vão para lá. Pode ser, né? Mas a gente não sabe. Mas enquanto isso, nós temos o quê? Que cuidar da nossa casa comum. E no momento, a nossa casa comum, qual é? Aqui nesse momento, é Itapajé. Itapajé que devemos, nas redes sociais, dizer I love Itapajé, eu amo, faz um coraçãozinho. Mas muitas coisas que nós precisamos na questão do meio ambiente. A questão dos resíduos sólidos, que tem a ver com água. Por que tem a ver com água? A gente vai já explicar por que resíduo sólido tem a ver com água, por que o lixo tem a ver com água, né? Qualidade de água, etc. Mas o nosso tema da Semana do Meio Ambiente foi bem escolhido, porque não é só das chamadas nascentes preservadas, que alguns lugares aqui chamam bastante diferente os nomes, mas também dizendo que isso é a água garantida. E a água é aquilo que temos no nosso planeta. Eu sou Genaro Azevedo, sou educador ambiental. E aí a primeira imagem é dizer que água é vida. Sem a água o planeta Terra não seria nada, né?
E a gente sabe que a água que existe no planeta Terra é a mesma desde quando o planeta se tornou planeta, né? Desde que se tornou esse corpo celeste aqui, então é a mesma. Aliás, era a mesma, porque a cada dia nós estamos usando essa água e a água não retorna mais. Estamos reduzindo. É como se tivesse uma imensa caixa d'água e todo dia você gastar só um pingo. Aquele pingo d'água não vai fazer falta, né? Mas se passar anos e anos, aquele pingo d'água vai o quê? Reduzir a quantidade de água no planeta. A primeira chamada é: água, se cuidar, não vai faltar. Então a primeira chamada para todos nós é dizer que nós estamos vivendo uma crise hídrica e isso é que devemos também cuidar dessa área de meio ambiente, que é a questão dos recursos hídricos. E dizer que a disponibilidade de água é talvez o maior problema a ser enfrentado pela humanidade neste século. A disponibilidade. Não é você ter a água. Doutor Genário, é porque chegou uns engenheiros de Fortaleza, estão lá no gabinete me esperando. Aí eu queria pedir sua permissão. Tá certo. E aí, será que a gente pode registrar, tirar uma foto antes da gente? Podemos. E agradeço aí de antemão essa parceria da SEMA, aí com a prefeitura. O grande lance aí, hoje, é a questão de você ter a disponibilidade, você ter água. Os mais novos aqui nem lembram como era, né? A gente que é mais velho, aí fica assim, sempre lembrando do nosso tempo, da minha época, né? Sempre dizendo. Mas mais recente, a gente sabia que sempre nós tínhamos o que chamamos de bons invernos. E aí a novidade era aparecer uma seca. E a seca era muito mais você não ter quantidade de chuva para a produção agrícola. E aí você tinha os açudes cheios, você não tinha produção agrícola, mas tinha pelo menos água para passar, como se diz, passar de um ano para o outro. O que acontece agora? O que está acontecendo? É que nós temos, a novidade hoje é você ter bons invernos. Quem já viu nos últimos tempos, na época dos bons invernos, você enchia todos os açudes sangravam, havia coisa de enchente, mas hoje não tem mais. Aqui ainda é uma região, como nós estamos numa região de Mata Atlântica, ainda tem chuva. Mas em muitos lugares, Sertão Central, região dos Inhamus, as coisas são muito difíceis. Então essa coisa da disponibilidade está mudando. Então o que se tinha antigamente a novidade era uma seca, hoje a novidade é uma chuva intensa. Um período chuvoso muito intenso, já não se tem. A não ser essas coisas, eventos extremos, eventos como aconteceram agora em Pernambuco, antes de acontecer na Bahia, que são eventos extremos, em que você tem num dia só chuva, às vezes de um mês, que não é legal. O legal mesmo é aquela chuva que vá sempre, que dê para a agricultura, que enche os açudes, etc., sem provocar danos. Mas esses eventos extremos, eles são ruins, porque ele não é bom para a lavoura, não é bom para os açudes vão embora, etc. Então, essa disponibilidade hídrica a demanda tem crescido sem estabelecimento hábito dos volumes hídricos. Tem ocorrido um declínio na qualidade da água. Ou seja, além de você não ter reposição da água, e o que acontece? A água está de má qualidade. Então, vocês veem claramente os rios e os açudes com as coisas correndo, tem que passar aí na frente. Aí sempre essa coisa de declínio da qualidade. Então,
há na comunidade técnica uma percepção acentuada sobre a necessidade de se desenvolver um tratamento mais intenso sobre as questões de administração das águas, no que diz respeito à integração de quantidade e a qualidade. Então, você tem redução da quantidade, e mesmo essa quantidade, ainda você tem uma redução de quê? Da qualidade. E aí nós vamos ver aqui, além da escassez, os rios e açudes têm apresentado sinais de deficiência nos aspectos relativos à qualidade da água. Para você ter uma ideia, se toda a água do planeta fosse essa aqui, toda a água do planeta, 100%, fosse água doce mais água salgada, 100% coubesse nessa garrafa PET, aqui 100%. Somente água doce seria esse copinho de 2,7. Seria de água doce, 2,7 só. O resto seria o quê? Água salgada, né? São os mares, os oceanos e tal. Água doce de fácil acesso em rios, lagos e represas seria esse copinho menor, 0,26. Olha aí, reduz bastante. E se fosse água potável, seria só essa tampinha aqui, 0,002. Então, o que nós temos hoje no planeta Terra é só essa pequena quantidade. Sendo que essa quantidade, ela está em diferentes locais, né? O Brasil ainda tem posição privilegiada no mundo. O valor corresponde a aproximadamente 12% da disponibilidade mundial de recursos hídricos. Falam-se que no futuro, as guerras, que hoje são mais pelo petróleo, né? Pelo petróleo, pelo mercado, petróleo, gás, etc., como essa guerra que está acontecendo aí, ou outras que estão acontecendo ainda, porque não tem só guerra na Ucrânia, tem guerra na Síria também, pelo petróleo. Como teve guerra, invadiram o Iraque para tomar o petróleo, invadiram a Síria para tomar o petróleo, queriam invadir a Venezuela para tomar o petróleo, e deram um golpe na Bolívia, não pelo petróleo, mas pelo lítio, que é o que componente da bateria dos celulares, né, o lítio, que a Bolívia tem 60% do lítio. Então o mundo hoje briga um pouco isso, por petróleo, porque é o que está rolando. E a guerra da Síria tem muito a ver com o mercado do gás, mercado internacional. Você tem uma ideia, a América tem 46%, a Europa tem 7% da água, a Austrália e a Oceania 6%, a Ásia 32% e a África tem 9% do petróleo. Porra, meu. A demanda versus disponibilidade hídrica, situação de escassez e conflito. Aqui mesmo no Ceará, nós já tivemos conflito por questão de água. Dois municípios, Crateús e Novo Oriente. Vocês conhecem Crateús e Novo Oriente, mas Crateús é um município mais ou menos de 120 mil habitantes e Novo Oriente tem 25 mil. Novo Oriente tem um grande açude chamado Flor do Campo. E aí, Crateús acabou com a água de lá e tiveram, diz, ó, nós vamos trazer a água lá do Flor do Campo, lá de Novo Oriente. E aí foi uma confusão, um conflito, né? Armado que eu digo o conflito que foi armado, né? Não teve armas não, né? Mas era assim, o pessoal de Novo Oriente fazia uma passeata lá, fazia uma missa, para que a água não fosse para Crateús. E Crateús também fazia lá um movimento todo para que a água de Novo Oriente fosse para que Crateús se abastecesse, né? Trouxesse essa água lá de Novo Oriente. Então, um grande conflito que nós estamos vivenciando. Aqui, o caso Oroz, quando houve aquela seca, um período seco, mais intenso, iriam trazer a água do Oroz para abastecer Fortaleza, que tem 2 milhões e 800 mil habitantes. Né? 2 milhões e 800 mil habitantes vivendo num território talvez menor do que Itapajé. Fortaleza tem 315 quilômetros quadrados. Então é um dos menores municípios do estado, né? Mas, no entanto, tem uma das maiores populações. Então o pessoal lá de Oroz fazendo também movimento para não trazer a água de Oroz, no município de Oroz, para Fortaleza.
Então essa é a grande coisa do futuro, é você ter uma questão de escassez, né? O conflito contra isso. Isso é uma foto lá de São Paulo, que passou também por uma crise hídrica imensa. Qual é o lance da escassez hídrica? É muito mais porque nós temos praticamente 2 sistemas atuando no estado, né? E isso depende muito, dependendo muito das chuvas. Então você tem o sistema que vem da Conferência Intertropical, que entra aqui e chove, e também tem um corredor de umidade que vem lá da Amazônia. É nesse período que as pessoas, dezembro, começa a chover no Maranhão, no Piauí, que os mais antigos diziam que ia ter bom inverno por conta disso, porque já começou a chover no sul do Ceará, no sul do Piauí e tal. Então essa era a nossa situação. Mas hoje nós estamos cada vez mais recebendo menos umidade da Amazônia. Então o desmatamento da Amazônia prejudica aqui. O desmatamento da Amazônia prejudica a região sul e sudeste. E nós todos aqui pagamos a conta. A bandeira vermelha da tal escassez hídrica é porque estava faltando. O agronegócio utilizou bastante a água lá na região sul e sudeste para produzir, para exportar. E a gente teve que... Aí eles reduziram a água das hidrelétricas e a gente teve que pagar a conta, uma coisa chamada de escassez hídrica, a tal da bandeira vermelha, que todos nós pagamos, né? Então nós estamos numa região semiárida também. Nós temos grande parte do nosso estado fica no semiárido. 87% aqui do nosso estado é no semiárido, o que já nos dá uma certa condição de que diferentes áreas chovem bem menos e outros chovem um pouco mais. Isso já nos dá uma certa situação. Mas nós temos também a Mata Atlântica. Quando vocês recebem muitos livros, né? Os livros só tem dizendo que no Nordeste e aqui no Ceará só tem o bioma Caatinga. Mas isso é porque os livros vêm lá do Sul e Sudeste. O estado do Ceará, em 2016, foi assinada a Lei 11.428, que é a chamada Lei da Mata Atlântica, e estabeleceu que o Ceará tem as regiões de Mata Atlântica. Esse mapa aqui foi desenhado, é o mapa que acompanha a lei, foi feito pelo IBGE. Então ele diz que o Ceará, ele tem Mata Atlântica aqui no maciço de Baturité, nessa região aqui que seria o maciço de Uruburetama, aqui a Serra da Meruoca e aqui o Planalto da Ibiapaba. E vem aqui lá na região do Cariri, que é a Chapada do Araripe. Então são essas áreas que são determinadas, que são áreas de Mata Atlântica. Chapada do Araripe, Litoral, Chapada da Ibiapaba, Maciço de Baturité, Serra da Meruoca e Serra de Uruburetama. Essa parte aqui de mangue também é considerado de Mata Atlântica. E aqui a área de domínio que tem algumas APAs, né? E a importância de você ter aqui a Mata Atlântica, a preservação da Mata Atlântica nesses ambientes, principalmente aqui no maciço de Uruburetama, é que nós temos a mata, ela absorve o carbono da atmosfera, protege os recursos hídricos, evitando a erosão e assoreamento, recarrega as águas subterrâneas, controla a temperatura, reduz a incidência de pragas, tem seu valor histórico, cultural, fornece alimento e medicamento, entre outros. Então a preservação da mata, ela traz exatamente isso, recarga das águas subterrâneas e protege os recursos hídricos. Onde tem mais mata, você vai ter mais água. Quanto mais mata, mais água. É o local que você tem as chuvas, né? E segundo a lei da Mata Atlântica, nós temos aqui Uruburetama, que tem, dá para vocês verem aí, tem 9.707 hectares de Mata Atlântica, distribuído nessas áreas. E nós também temos Itapajé, que aqui está escrito com G, mas esse G aí é lá da SOS Mata Atlântica, né? Ele tem 259 hectares de Mata Atlântica aqui no município. Então você tem
no caso, o município de Ururetama e aqui Itapajé, com essa quantidade de Mata Atlântica. A fonte é SOS Mata Atlântica. Por outro lado, nós também temos, aqui do nosso lado, Itapipoca, que tem a maior quantidade de Mata Atlântica, 416 hectares. 161.416 hectares de Mata Atlântica, segundo o mapa do SOS Mata Atlântica. A importância disso é que nós temos o maciço de Ururetama. Nesse maciço, ele se concentra aqui da cidade de Itapajé, que tem a altitude menor, né? Algumas áreas são maiores, acima de 500 metros, mas essa região aqui, ela é super importante para a questão das águas aqui na região. E demais, essa região ela precisa se tornar uma APA, uma área de preservação ambiental, que está sendo discutido para que envolva pelo menos 3 municípios, Itapipoca, Itapajé e Ururetama. Sendo que o complexo de Ururetama, ela termina lá em Irauçuba. Irauçuba, ali na Serra da Lolaia, Serra dos Fundões, você tem ainda o final lá na região do Bueno, que é no distrito de Mici, você tem o fim da serra do complexo que a gente chama de maciço de Ururetama e a gente chama de serra de Ururetama, né? Que é um maciço, ele é uma estrutura. Então toda essa área aqui, ela seria, essa região acima de 600 metros, ela seria a formação de uma APA. É a área de preservação, unidade de conservação, o pessoal estudou aí, eu tenho estudado bastante, ela é importante porque ela traz legislações, ela traz o uso do solo, uso e controle do solo, e também maior fiscalização, maior aporte de recursos para a preservação dessas áreas que são as unidades de conservação. A gente esteve há uns 2 meses lá em Ururetama, e conversamos com o prefeito de Ururetama, o Branco do Angelim, e as coisas estão mais ou menos para que haja esse estudo de implantação dessa APA aqui na região. Vai ser bem legal. Mas o que é uma bacia hidrográfica? Então nós estamos numa bacia hidrográfica, né? Ele é o que? Exatamente, é uma área definida topograficamente, drenada por um curso d'água, um rio, ou um sistema conectado de cursos d'água, riachos, dispõe de uma simples saída para que toda vazão e afluência seja descarregada. Ou seja, o que é uma bacia hidrográfica? Você tem aqui uma geralmente nascente ou nascentes, e aí você drena toda essa água de rios, riachos que vão correndo para cá, e você tem o que forma de uma bacia hidrográfica. E o que é isso? E a gente sabe que qualquer ação humana de ajuda, preservação e de prejuízo à agressão, dentro da bacia hidrográfica tem repercussão no seu conjunto. Ou seja, quem mora abaixo da bacia hidrográfica, ela sempre sai prejudicada também, porque qualquer coisa que acontece, o rio passa por uma cidade, a cidade não tem esgotamento sanitário. Onde é que ele joga o esgoto? No rio. Aquelas pessoas que pegam o seu saquinho de lixo, o caminhão do lixo passa às 9, ela quer botar o lixo às 10, o caminhão já passou, o que é que ela faz? Dá um balancinho, joga onde? No rio. Aquele copinho descartável que você diz, não, eu vou jogar aqui na coxia, na beirinha aqui do calçamento. Quando chove, ele vai para onde? Para o rio. Então essa coisa é bem interessante. Um exemplo clássico é o município de Baturité. Baturité quase não tem esgoto sanitário. E o esgoto sanitário vai quase todo para o açude de Aracoiaba. Aracoiaba é bastante conhecido porque é a terra daquele safadão, né? Wesley. Daquele safado ou é safadão? Safadão. Os dois. Não. É os dois. Os dois, né? Aquele safadão, né? Vai para a cidade dele, tem um açude chamado Aracoiaba. Aí Baturité, quando é lá para setembro, eles têm um Tijuquinha, que é um açude pequeno, aí o Tijuquinha seca.
De onde vem a água que o povo de Baturité vai beber? Vai do rio Aracoiaba. Então eles mesmos jogam esgoto lá para o rio Aracoiaba. Aí quando chega setembro, outubro, eles puxam a água do Aracoiaba para abastecer Baturité. Olha como é que é a situação, né? Essa é um pouco da situação das nossas águas, que passa a ter qualidade. O que ainda nos salva é que vocês sabem, tem uma coisa chamada DBO, demanda bioquímica, é que toda água que ela é corrente, ela se oxigena, ela passa naquele processo de que a água vai em movimento, ela vai recebendo oxigênio. Isso você vê muito, quem viaja assim, vê o criador de camarão, que põe aquelas hélices para aquilo, tudo é para oxigenar, para que o oxigênio possa ir para a água. Ou você tem um aquário, né, uma bombinha, né? Aquela bombinha também é para fornecer oxigênio para a água e os peixes respirarem, né? Então essa situação, que aqui é a nossa bacia, chamada Bacia Hidrográfica do Litoral, é que nós estamos aqui envolvidos, né? Eu peguei, foi eu. Não sei se eu peguei o slide errado, ou se peguei o slide certo. A gente ia falar sobre a bacia do Curu, né? Mas, tudo bem. E o que é a nascente? Eu acho que eu peguei o slide errado aqui, viu? Tarde é em Uruburetama, aí eu botei foi Uruburetama. Mas antes, aqui é mais ou menos igual, né? Aqui é mais ou menos mostrando, eu tinha até consertado, tá vendo? Ó? Viu? Eu consertei o nome Itapajé na apresentação de Uruburetama. Bom, aqui vocês já viram, na região de Mata Atlântica, a mesma coisa. A bacia, então vamos falar da bacia hidrográfica do Curu. A bacia possui o rio Curu como coletor principal. A nascente descida na região montanhosa, formada pelas serras do Céu, da Iburanda e do Lucas. Então, para você ter a ideia de que seja uma nascente. A nascente, às vezes, você não dá nada por ela. Os grandes rios, às vezes tem a floração de água, que você pensa que não vai dar nada, mas dali pode nascer grandes rios. Você pega a nascente do rio Curu, ele está nessa serra do Céu, da Iburana e do Lucas, é a bacia do rio Curu. E aqui nós temos vários açudes na bacia do Curu, né? São 305 açudes, e no caso aqui de Itapajé, que botaram com G também. Olha aí, o G sempre aparecendo, né? O pessoal não sabe que palavras indígenas a gente não escreve com G, mas com J, né? Os principais centros de dispersão da drenagem da área são formados pelas serras de Uruburetama, a noroeste, e a Serra do Machado ao sul, com a formação da bacia hidrográfica do Curu. A bacia hidrográfica do Curu, nós temos uma APA, já temos uma APA lá no estuário, a APA do estuário do rio Curu, que fica no município de Paracuru e Paraipaba, tem 881 hectares, que já você tem a bacia hidrográfica, e você vai terminar onde? Vai terminar no estuário, né? É onde vai desaguar o encontro do rio com o mar. E o que é a nascente? Nascente é o local onde se iniciam os corpos d'água. A vegetação retém a água da chuva, que se infiltra no solo, alimentando os lençóis freáticos, e estes alimentarão a nascente e olhos d'água. Em muitos lugares, a nascente e olhos d'água também pode ser conhecido como mina d'água, minador e fontes, né? Na região do Cariri, se você falar nascente, eles não sabem não, mas falar nas fontes, todo mundo sabe que é a origem dos rios da região, principalmente do Rio Salgado. Então aqui, alguém falou de cacimba, é isso? Chama também de cacimba, é? Tá bem, porque aí eu até... Chama olho d'água, chama cacimba, mas nascente não, né? Nunca ouvi essa palavra nascente. Então,
Assim, a população falar da nascente não vê. Mas então vamos. Então, como vocês entendem que nascente é o mesmo que olho d'água, que é cacimba, que é um local onde aflora, né? Onde você tem a chuva, um local que tem bastante vegetação, aí você tem a chuva e aí você tem a vegetação que drena, que ela percola, que ela penetra no solo, ela fica com aquele bolsão. E de repente ele aflora. Quando aflora, e vai formar uma nascente, uma cacimba, ou uma fonte, um minador, ou o nome que se dê na região para aquilo que é o nascimento, por isso que é nascente, né? O nascimento de um riacho, que é aquele riachozinho vai formando com mais outros, e daqui você tem um rio, e aí você de repente você tem um rio imenso, a partir de uma simples nascente. As vazões produzidas pela nascente variam desde 1 litro por minuto até milhares de litros por minuto. Depende do tamanho e da riqueza dos lençóis responsáveis pelo seu abastecimento. Mesmo aquelas cuja vazão é de apenas 1 litro por minuto, acabam sendo responsáveis pelo primeiro córrego de um grande rio. E aí você tem exemplo aqui de nascentes, que começa a aparecer aqui, vai formando, e você vai formando cachoeiras, de repente você é o pequeno momento de você ter um grande rio a partir disso. As nascentes, quanto à duração, elas são chamadas de nascentes perenes, ou fontes perenes, ou cacimbas perenes, presente durante o ano todo, mas com vazões variando ao longo do mesmo. Em épocas muito secas, em ocasião do leito do curso d'água ser formado por material muito poroso, o seu ponto de afloramento pode ficar muito difuso. São aquelas que são perenes, sempre tem água lá. Você está sempre aquela água minando. Por que isso? Porque ela conseguiu absorver muita água da chuva e embaixo tem a água subterrânea. E você tem sempre naquele ponto, você vai aflorando aquela água. São chamadas de nascentes perenes. As nascentes intermitentes fluem durante a estação de chuvas, mas secam durante o verão. Os fluxos podem perdurar de poucas semanas até meses. Em anos muito chuvosos pode dar a impressão de serem perenes. Então você tem as intermitentes, são aquelas que têm pouca duração, às vezes dura 6 meses, 4 meses, 5 meses. E aí vocês sempre dizem, quando vê que aqui alguém diz, olha, essa nascente aqui, ou essa cacimba aqui, nunca seca. Se nunca seca, é chamado de perene. Se seca, se passa 4, 5 meses e depois seca, qual é? Intermitente. São 2 tipos de nascente existente. Aqui nós temos a nascente do riacho Ipuçaba, que forma essa bica, chamada Bica do Ipu, lá na região chamada Serra Grande do Planalto da Ibiapaba. É uma beleza muito bonita essa bica, a Bica do Ipu. Lá tem a APA da Bica do Ipu. E nascentes temporárias ou efêmeras ocorrem como resposta direta à precipitação. São muito frequentes em regiões semiáridas como no Nordeste do Brasil. Então, quando tem chuva, ela tá ali. Quando a chuva para, ela deixa de brotar água. São chamadas de efêmeras. E agora vamos falar de uma situação importante. Você pode ter as melhores nascentes, os melhores rios e riachos. Mas se você não tiver a mata ciliar, o que é essa tal da mata ciliar? É mais conhecido como a mata da beira dos rios, né? Aquela mata que preserva a margem dos rios, ou preserva a área que fica ao lado dos rios, que são chamados de mata ciliar. É mata localizada nas margens dos rios, córregos, lagos, lagoas, represas, açudes, riachos e nascentes. Também é conhecido como mata de galeria, mata de várzea, vegetação, floresta ripária, inclui tantas áreas ribanceiras como a superfície de inundação. Então nós vamos ter essa parte aqui, que quando as nascentes elas têm a sua mata ciliar preservada, elas brotam sempre. Quando alguém tira a mata, ela às vezes tende a desaparecer. Por que isso? Porque é a mata que pega a água da chuva e joga a água para o lençol freático, né? Para a água subterrânea. Se eu não tiver mata,
eu não vou ter essa água, né? Não é isso? Então eu não vou ter o quê? Não vou ter as nascentes, ou chamada de cacimbas, né? Então se eu não tiver mata, então quanto mais mata, mais aquela nascente vai produzir água por mais tempo. E isso vai ser importante, porque aí em muitos lugares o pessoal vive dessas nascentes. No caso lá da região do Cariri, as nascentes lá são o tempo todo, e o pessoal utiliza muito para abastecimento das cidades, usa também para os balneários, é uma fartura de água lá na conta das nascentes. E qual é a função da mata ciliar? Retém os sedimentos que são transportados pela chuva e diminui o acúmulo de detrito nos fundos dos rios. Então essa mata ciliar, quando vem a chuva, então ele retém toda aquela sujeira, fica por lá. Ela não vai para os açudes. Então ela tem uma função bem importante. Diminui a quantidade de substâncias tóxicas, como os agrotóxicos, que chegam aos rios e poluem as águas. Então o pessoal que tem as lavouras, e aí você tem a mata ciliar, que é a mata que fica na margem dos rios, ela tem uma importância tanto para os pássaros, para os animais, mas também para reter toda a parte de agrotóxico que possa vir das culturas agrícolas e não vai para a água que nós vamos beber. Porque essa água a gente vai para o açude, e o açude a companhia de água tira a água do açude para que a gente possa beber. Então está nos dando essa grande benfeitoria de reter os agrotóxicos principalmente, e aquilo, a poluição dos rios. Funções também da mata ciliar: protege o solo do impacto da água da chuva, impedindo a queda de barreiras. Então a mata ciliar, ela impede que o lixo venha, que a erosão venha, o assoreamento, e protege a água aqui, ó. Então, com mata ciliar, o lixo fica fora, aí nós não temos a erosão, o desbarreiramento, né? Então a gente preserva isso, porque a nossa água não vai se tornar barrenta, né? A água barrenta significa que a companhia de água vai gastar muito mais dinheiro para deixá-la potável. E quem é que paga a conta? Somos nós. Se a gente tem uma água suja, uma água de má qualidade, vão gastar muito mais sulfato de alumínio, muito mais cloro para deixá-la potável. E também é ruim para a nossa saúde, né? Porque a gente vai consumir muito mais cloro, vai consumir muito mais sulfato de alumínio. Então, se tem a mata ciliar, a água vai vir bem com mais qualidade, e a companhia de água vai gastar menos para levar a potabilidade. As raízes das árvores são responsáveis por segurar o solo nas margens dos rios. Então as raízes aqui segura a terra, e aí não há a erosão. É uma das vantagens da mata ciliar. Serve como abrigo, potencial para muitos seres vivos, aves, cobras, sapos, roedores, insetos, tornando-se importante para o equilíbrio ecológico. Então, para a produção agrícola também é importante, porque se você tem a mata ciliar e você tem a produção agrícola, os insetos provavelmente não vão para a cultura agrícola, vão preferir ficar na mata ciliar. E também você vai ter pássaros, você vai ter outros animais que vão fazer o controle de insetos e das pragas agrícolas. Então é uma vantagem que o agricultor tem, é preservar a mata ciliar do seu riacho, do rio, ou dentro principalmente da sua propriedade. Ele está se beneficiando, porque aqui vão ficar os potenciais inimigos das pragas e tal. Se a mata ciliar, e se eu tiro a mata ciliar e planto, aqueles insetos que estão lá, lagartas, etc., eles vão tudo para a cultura agrícola. E aí vai ter prejuízo, que vão usar muito mais os venenos na agricultura, chamados agrotóxicos, para a produção. Então eu vou passar um videozinho da mata ciliar para vocês, e de um projeto que foi implementado de recuperação de mata ciliar.
mata que se forma nas margens dos rios é conhecida como mata ciliar. Assim como os cílios protegem e dão beleza aos nossos olhos, a mata ciliar serve de proteção para os rios e córregos. É uma das formações vegetais mais importantes para a preservação da vida e da natureza. Nestes lugares, vive e cresce uma comunidade de plantas, cipós, animais, flores e outros organismos vivos que formam a biodiversidade ao longo das margens dos rios. A vida brota nestes ambientes, mas o mais importante é que a mata ciliar é uma barreira contra o assoreamento dos rios. Ela segura a terra nas margens, evitando assim que as partículas de solo e de outros materiais acabem se depositando no leito dos rios. Quando chove, a mata ciliar, com suas raízes e folhas, impede que uma grande quantidade de água caia de uma só vez dentro do rio. É como se fosse uma esponja. Ela absorve o excesso de água e assim evita as enchentes e o desmoronamento das margens. As enchentes são mais graves e provocam maiores prejuízos em regiões onde os rios não têm mata ciliar. A temperatura da água em rios protegidos pela mata é mais amena, favorecendo a vida dos peixes e de outros animais. E não é só isso. Este corredor da natureza serve de abrigo para muitos animais que encontram ali um lugar ideal para se alimentarem e se reproduzirem. Apesar de tão importante, resta pouco de mata ciliar. No passado, por falta de conhecimento e orientação, muitas famílias ocuparam as terras em volta dos rios para plantio de lavouras, pastagens e construção de casas. Hoje, poucas propriedades mantêm a mata ciliar preservada. Se não há mais florestas, é preciso reflorestar. A recuperação da mata ciliar é simples. A formação da floresta pode ser adiantada em até 30 anos com o plantio de espécies nativas em volta dos rios. Basta boa vontade e dedicação. O que não falta nestas crianças do município de Itaió. Elas estão plantando mudas de espécies nativas da região, principalmente aquelas que produzem frutos. Além de proteger a água, elas plantam aqui um futuro melhor. Quando a gente vai para cá, a gente leva isso para casa, daí a gente espalha, né, que é bom preservar, para não dar erosão nas margens dos rios, também para dar sombra, tem frutos também para os animais. Fazer o reflorestamento aumenta um pouco o custo, mas o resultado é muito mais rápido. O primeiro passo é isolar a área a ser reflorestada quando ela estiver no meio de pastagens. Depois, mãos à obra. É só fazer o plantio das mudas com espécies nativas da região. Bom, o ideal é que a recuperação da mata ciliar seja feita com espécies nativas. Agora, essas espécies nativas, elas podem ser mescladas num sistema que a gente chama de agrofloresta, então, com espécies de produção agrícola compatíveis com alguma floresta, né? Então, isso significa que, enquanto a mata ciliar se recupera e cresce, o agricultor tem outras espécies no meio que ele pode ir utilizando, né, e ter algum retorno econômico nesse período. O ideal é o plantio de mudas em linhas. Colocando uma estaca ao lado de cada plantinha, fica mais fácil visualizar e fazer o trabalho de manutenção. Quanto menor o espaçamento, mais rápida é a recuperação da área, mas o custo da implantação é maior. Até o 3º ano depois do plantio, é importante fazer roçadas e o coroamento das mudas para que elas cresçam fortes e bonitas. Em pouco tempo, a margem do rio se transforma, ganha mais verde, mais vida.
Preservar e recuperar a mata ciliar é a garantia de que não vai faltar água, agora e no futuro. Uma coisa simples, né? Acho que os áreas podem fazer seus pactos voltados para a recuperação de mata ciliar, tem tanta coisa para fazer, né? Bom, isso é só um exemplo de que é possível fazer isso, né? Basta você ter grupos organizados, associações, sindicatos, para que se possa ser produtores de água. Então, quando você está fazendo a mata ciliar, você está contribuindo para que o açude do município encha e tenha bastante água, né? No presente e no futuro. Quais são os principais cuidados com as nascentes, as fontes, olho d'água ou cacimba? A mata ciliar ela protege nascentes e olho d'água. Existe uma legislação que diz que o dono da nascente, o dono da cacimba, ele tem que deixar 50% 50 metros de raio de preservação. Então, o Código Florestal diz que a nascente tem que ser 50 metros de raio a sua APP, né? A área de preservação permanente. Então, tem que ser 50 metros. E se você olha aqui, desmatou, a água acabou. Reflorestou, a água volta. Existem muitos locais em que as nascentes já não produziam mais, e que quando reflorestaram, as nascentes, viu pessoal, as nascentes, elas retomaram. As nascentes também conhecidas como olhos d'água, acontece um aumento da disponibilidade de água. Quanto à conservação, elas podem ser nascentes preservadas, nascentes antropizadas, são aquelas que já teve a ação humana, e aí elas estão antropizadas, ou aquelas que estão degradadas. Novamente aqui, ó, 50 metros é o raio da nascente, e aqui o riachozinho, 30 metros de APP. Novamente aqui, a mesma informação, são 50 metros de raio, e aí você vai ter a mata ciliar aqui da nascente, e aqui a mata ciliar do rio ou do riacho, que também ambas devem ser preservadas. Preserva a nascente, mas também preserva o rio ou riacho que está correndo. Maneiras práticas de proteção. Maneiras práticas. Cancelar. Então, as maneiras práticas de preservação. Reflorestamento imitando a natureza. Alguém falou em manga, mas eu não posso. Manga é uma planta exótica, né? Adaptada às nossas condições. Você pode ter manga, mas você, de preferência, você faça reflorestamento com árvores nativas. Você pode ter frutíferos também, vários tipos de frutíferos. Não necessariamente você ter uma monocultura. É importante que se faça, por exemplo, em sistemas agroflorestal. Você pode plantar árvores, você pode ter frutíferas na mata ciliar, mas o importante é que você esteja reflorestado. Espécies pioneiras no clima, cercamento da área total, local, quando necessário. É importante que faça o cercamento para evitar que os animais possam ir lá beber água, as pessoas possam utilizar na forma de banho.
a nascente ela tem que ser fundamentalmente preservada. A nascente do rio Mundaú é um curso d'água que banha o estado de Ceará. Né? Ela nasce na Serra de Uretama, em Itapipoca, banha os 3 municípios, Uretama, Tururu e Itaí. Aqui, mostrando algumas nascentes importantes aqui. Aqui nós temos o açude Mundaú, e aqui é onde nasce o rio Mundaú, e aqui a foz de Mundaú. Nós também temos importante, para vocês terem uma ideia das nascentes. Nascente do rio Acaraú, nasce na Serra das Matas, né? Lá, um dos pontos mais altos da região, lá em Monsenhor Tabosa, em pleno sertão, percorre 320 quilômetros, corta Sobral, da cidade mais importante do Ceará, banha 18 municípios e chega ao mar, lá no município de Acaraú. E aqui tem um importante açude, que é o açude Araras, também lá no município de Vajota, né? É o açude Paulo Sarazate, mais conhecido como açude Arara. Ele tem quase 1 bilhão de metros cúbicos e ele banha, ele consegue, com que o rio Acaraú, ele corra água o ano todo, né? E aí você tem a produção agrícola através do rio Acaraú. Ele foi trabalhado para que o ano todo você tenha água através daqui da açude Arara, né? E aqui nós temos a foz do rio Acaraú, que já fica aqui no município de Acaraú. Outro rio importante é o rio Poti, que nasce lá no município de Quiterianópolis. Vocês nem conhecem, né? Nem sabiam que existia essa cidade, né? Quiterianópolis. Mais de 500 quilômetros, abrange 24 municípios e pega o Ceará, Piauí e Maranhão. Vocês têm uma ideia, essa foto aqui é do Diário do Nordeste, aqui é a nascente. Tá bem rapidinho. Vamos lá, terminando. Aqui é a nascente do rio Poti, aqui é o cânion. O governador que saiu agora, ele criou o parque estadual do cânion, do Poti, nessa região aqui. Então ele nasce na Chapada da Ibiapaba. Aqui é a nascente do rio Jaguaribe, que fica no Riacho das Carrapateiras, na Serra Lagoa Seca, no município de Bombás. Então o rio Jaguaribe, o grande rio Jaguaribe, né, ele vai desaguar lá no município de Fortim, que fica próximo ali a Canoa Quebrada, para aquele lado ali. A nascente do Salgado, ela nasce aqui na Chapada do Apodi, aliás, na Chapada lá da região do Cariri, né? E aí você tem aqui o Rio Salgado, que é na bacia sedimentada lá do Araripe, né? Da Chapada do Araripe. E aí a situação na bacia hidrográfica aqui do Rio Curu é a poluição hídrica, a degradação do solo provocada por atividade agropecuária insustentável, a questão das águas subterrâneas, né, contaminação das águas subterrâneas por nitrato, derivado de petróleo, especial gasolina e solventes clorados, metais pesados, vírus e bactérias patogênicas. Então, muitos dos poços podem estar contaminados através desses contaminantes. A poluição por esgotos domésticos e industriais, a questão que é muito comum em muitos municípios, que é a questão do resíduo sólido. Então, os resíduos sólidos, os lixões, você tem a contaminação pelo chorume, que percola no solo e vai contaminar a água subterrânea. Essa água subterrânea, ela vai também abastecer os açudes. Então, você tem a redução da qualidade da água, principalmente através da contaminação aqui dos lixões, os resíduos sólidos urbanos. E muitos açudes você tem esse cenário aqui, né? Aqui também não tem não, né? Que o pessoal coloca o gado, para pastar aqui, você tem a água que vai abastecer a população, né? A outra, assim, os lixões na bacia do Curu, que contaminam a água. E aí você tem o crescimento da cidade, né? E umas situações como essa, que a bacia vai recebendo esses esgotos, como eu falei, e aí vai acabar sendo nos açudes. Terminou?
A contaminação também pode ocorrer por cemitérios, né, próximos a corpos hídricos, por causa que, além do chorume normal que a gente conhece do lixo, tem um necrochorume, que é os resíduos que estão saindo do cemitério e podem afetar os corpos hídricos. Ele está falando aqui do chorume do cemitério. Os cemitérios, eles são licenciados no caso, pela SEMAS. Os estudos para onde você vai colocar qualquer cemitério, você tem que saber a distância do possível corpo hídrico, a questão do solo, se o solo é permeabilizado, se possível você colocar uma manta embaixo já, ou fazer a terraplanagem, você já colocar isso, o que já reduz bastante essa questão. A outra é que não há uma quantidade muito grande de pessoas como uma grande cidade, né? Uma grande cidade não, você tem muitos enterros por dia. Nos municípios, ali você vai ter um enterro ou outro, já que não dá, a quantidade já não é, e ainda estaria mais ou menos como controle, né? Mas é um dos contaminantes, as pessoas fizerem cemitérios clandestinos e enterrar corpos, e ali você pode ter o necrochorume. A contaminação por agrotóxico é também muito visível nas bacias, né? Uma das situações que é isso aqui, né? Você vai aterrando, esse desbarreiramento acontece e isso vai fazer com que os açudes percam a capacidade de receber água. Então, se um açude que foi feito para 100%, daqui a pouco você vai ter só 60% de capacidade. E aqueles 40% vão ficar perdidos. E você vai, ao final do ano, às vezes você vai ter que fazer racionamento porque o açude está aterrado, está assoreado. E o assoreamento vem de onde? Isso aqui. Aqui não tem mata ciliar, a água da chuva desbarrera e vai levando o material, a cor da água aqui, ó. Vai para os rios e vai fazer os rios, açudes, né? Para aterrar isso, né? E aí também é novamente a poluição do rio aqui em pouco tempo vai ter porcos, banheiros, pessoas colocando veneno, colocando lixo, derrubando árvores. Isso aqui é um retrato de muitos municípios também que não é a respeito do meio ambiente. E aqui só, quase para concluir, é a questão de reuso de água, né? Principalmente captação de reuso de água das chuvas, são projetos aqui ligados às casas, esse projeto deu muito certo, 1 milhão de cisterna. Aqui o reuso em bebedouro das escolas, e mais importante aqui, é que as escolas, eu não sei das escolas profissionalizantes, se elas fazem captação de água de chuva, né? Faz aqui, já era para ter sido construída com captação de água de chuva e ter uma grande cisterna para captar essa água para usar, principalmente na parte de descarga, dos banheiros, etc., para irrigação de hortas, etc., de jardins, a captação de água de chuva, né? E para encerrar, qual é o papel da educação ambiental nesse contexto? A educação ambiental é uma forma de transmitir informações e conhecimentos sobre recursos naturais, como preservá-los, contribuir com a transformação dessa realidade por meio da ação, participação, diálogo e troca de saberes. Então, muito importante é se trabalhar a educação ambiental, tanto aqui na escola, escola profissionalizante, os AJA já trabalham essa parte da educação ambiental, informando as pessoas, sensibilizando, para que as pessoas ou não cortem a sua mata ciliar, porque muita gente acha que se eu desmatar até o fim do rio, eu vou ter um ganho, na verdade vai ter uma perca muito grande. Se conservar a sua mata ciliar é muito importante, porque ele vai ter muito mais benefício conservando, que principalmente vai ter a água, né? É uma forma de construir novos valores e atitudes diante das problemas ambientais, procurando condições adequadas de sobrevivência para atuais e futuras gerações. Tendo a água como um bem essencial do sistema ambiental do nosso Estado, percebe que para gerenciar de forma adequada os recursos hídricos é imprescindível utilizar a educação ambiental na gestão das águas como ferramenta de ensino. Então, a educação ambiental deve estar presente nessa Semana do Meio Ambiente, para que se possa, não só agora, mas não só essa semana, nós temos o Junho Ambiental, mas durante todo o ano, discutir a questão da água, a questão dos recursos hídricos, a questão da agricultura,
do uso dos venenos na agricultura, de incentivar a questão da agroecologia, a implantação de sistemas agroflorestais. A escola aqui de Uruburetama, tem um professor diretor de lá, ele tem uma agrofloresta dentro da escola. Vocês já conheceram lá, não? Uruburetama, que fica bem próximo. Conheço o Uruburetama, mas esse projeto aí não. A escola profissionalizante de lá tem um sistema agroflorestal bem trabalhado e detalhado, que o pessoal já faz trabalho de campo lá mesmo na escola. Então, muito legal o sistema agroflorestal que o professor lá, não me lembro o nome, que é o diretor de lá, implementou junto com outros professores do curso de agronegócio, né? Apesar de ser o nome agronegócio, mas é agronegócio voltado para a agroecologia, voltado para a agricultura orgânica, né? É muito legal e fica bem próximo. Vamos trocar experiência, conhecer a experiência de lá, para que possa ser implementado em outros locais, né? Então, muito obrigado a todos e todas e todos. Isso é outra conversa que a gente tem aqui para mostrar.